bem-vindo a mais uma semana de estudos. Hoje, segunda-feira, eu espero que vocês estejam bem, todos bem de saúde, tudo em paz na casa de vocês, tá bom? Então, meus amores, se vocês estão gostando das nossas aulas, se vocês têm alguma sugestão, posta lá no grupo de estudos. Tia, vamos mudar isso, tia, vamos fazer desse jeito. A tia tá aqui aceitando sugestões, tá bom? E se você está gostando, se inscreve, dá um like aí, para a tia saber que vocês estão curtindo as nossas aulas. Então vamos para o nosso materiais de hoje, a matéria, os materiais que nós iremos precisar. Iremos precisar de história, de língua portuguesa, arte e caderno. Então, vamos lá, vamos separar os nossos materiais, vamos sentar no nosso cantinho de estudos e vamos nos preparar para a nossa agenda do dia. Vamos lá? Agenda de segunda-feira, do dia 8 de junho. Nós teremos em História, a riqueza vem do Oriente e a chegada dos portugueses ao Brasil, revisando os conteúdos que nós já estudamos. E iremos corrigir as atividades referentes a esses conteúdos, da página 65, 66, 70 e 71. E na língua portuguesa, nós também teremos revisão do número do substantivo. E em arte, nós trabalharemos com textura na página 37. Você já está no seu cantinho de estudo, já está com o seu material separado, pega o livro de história, tá bom? E abra na página 60. Nós hoje vamos fazer a revisão, recapitular dois conteúdos que nós já estudamos. O primeiro é a riqueza vem do Oriente e o segundo, na página 67, a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, abra um livro na página 60 para darmos início à nossa revisão de história de hoje. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar pela riqueza vem do Oriente, tá bom? Na página 60. Diz o seguinte, né? Lá por volta do século XV, os europeus eles buscavam novas rotas, novos caminhos para comprar os produtos orientais, que eles chamavam de especiarias. Eram a pimenta, cravo, noz moscada, gengibre, canela, açafrão, né? Além disso, eles também buscavam o domínio do comércio da seda, da porcelana, de tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. As especiarias, eles eram produtos singulares, eles não eram encontrados com facilidade na Europa. Por isso era que eram tão especiais e caros e eram tão almejados pelos moradores da Europa. Normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Alguns eram utilizados geralmente na preservação de alimentos, haja vista que era muito difícil preservá-los, porque naquela época nem se tinha inventado ainda a geladeira. Esses materiais encontrados na Índia eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. Saíam lá do Oriente, iam lá para a Itália e lá da Itália é que era vendido para os outros países europeus. Só que naquele momento a Europa estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. E esse fato motivou a busca por umas novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas eram de domínio italiano, das cidades de Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo, gente. Eles eram chamados de atravessador. Eles iam lá no Oriente, compravam as mercadorias e vendiam caríssimo para os outros países europeus.
Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e impediram o comércio de especiarias e a entrada dos navios no mar Mediterrâneo. Aí isso provocou um alvoroço imenso na Europa, pois os preços desses produtos que já eram altos ficaram ainda mais altos ainda devido à escassez. É a lei da oferta e da procura. Que é a lei da oferta e da procura. Quanto se mais tem procura de um produto e menos ele tem para ser vendido, mais caro ele vai ficando. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto da fonte, ou seja, nas Índias. E aí, Portugal, depois dessa lei da oferta e da procura, viu a escassez e o aumento desse produto, eles convocaram Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo para fazerem viagens alternativas para descobrirem uma nova rota para o Oriente. Alguns fatores facilitaram essas expansões, como a posição geográfica de Portugal, que ficava na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologia que tinha por objetivo facilitar as navegações. Este mapa que eu trouxe para vocês são as expedições portuguesas. Vocês vão observar, ele sai daqui da Europa, Bartolomeu Dias, contornando aqui o Oceano Atlântico e chegando aqui. Depois Vasco da Gama saindo também aqui da Europa, contornando a África, chegando aqui e indo até a Ásia. E Cabral, que deu um pulinho aqui no Brasil, depois ele foi para as Índias. Mas para facilitar a navegação, eles inventaram alguns instrumentos, o astrolábio e a bússola, Os astrolábios é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação das estrelas, mas era só mais útil à noite. Durante o dia quase ele não tinha utilidade. E a bússola, que é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro da gravidade, e aponta sempre para o eixo norte-sul ao seguir a direção no centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo, facilita a orientação dos navegadores. Fora esses instrumentos, também teve as embarcações, Tiveram dois tipos de embarcações. A caravela, que era uma embarcação de porte médio e de velas triangulares usadas pelos portugueses e espanhóis durante a Era dos Descobrimentos, e depois a nau, que era um barco de grande porte destinado a longos percursos. Em vários documentos históricos, a nau surge como a denominação de nave. E eles também utilizavam as cartografia. O que era a cartografia? Era a ciência que tratava da concepção de produção, difusão e utilização e do estudo de mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender a dimensão, o tamanho que tem o nosso planeta Terra. Periplo africano. 2 caminhos e um destino, as Índias. Os portugueses, decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como periplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Eles queriam sair daqui de Lisboa, contornar todo o continente africano e chegar aqui em Calicut. Só que a Espanha também queria atingir as Índias e iniciou também o processo de navegação, após a formação do seu estado em 1492, um espanhol, um navegador genovês, Cristóvão Colombo, que em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela,
Ele conseguiu a aprovação para sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. Gente, nessa época eles acreditavam que o nosso planeta não era redondo, viu? E aí Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a Terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do Ocidente para o Oriente. A reação foi imediata, todo mundo riu, todo mundo ficou zombando, mangando dele, né? E aí Colombo era louco, diziam, né? E aí Isabel, a rainha, também era por acreditar nele, né? Pegou suas joias e deu para Colombo. A viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492, né? A tripulação comandada por Colombo saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações, a Santa Maria, a Nina e a Pinta, ou seja, rumo ao desconhecido, penetrando no mais temido dos oceanos. Os marinheiros acreditavam que existia um mar tenebroso. Era conhecido o Oceano Atlântico assim, porque eles acreditavam que existiam monstros, né, no Oceano Atlântico. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve um início de motim, pois as riquezas e as Índias que haviam sido encontrados e os marinheiros não haviam sido encontrados, né? E aí os marinheiros começaram a ficar agitados e também com medo do mar tenebroso. Então Colombo, com sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos. Aquele que primeiro encontrasse terra ganharia uma recompensa. E aí, eles todos interessados em ganhar uma recompensa começaram a se acalmar. Então, Colombo foi assim, ele foi um dos pioneiros para provar que o nosso planeta era redondo. Vamos agora trabalhar o conteúdo, a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Vamos revisar esse conteúdo. Em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Essa expedição era comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar às Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril eles avistaram no horizonte um morro, a qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, onde colocaram o nome de Porto Seguro. Hoje ele é conhecido como Baía de Cabralha, localizada no atual estado da Bahia. Chamaram de índio os habitantes que ali moravam. Todos os registros feitos do descobrimento foram feitos e relatados ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, que se chamava Pero Vaz de Caminha. Ele narrou os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral tinha um sacerdote, que era o Frei Henrique Soares de Coimbra, que ele nascido na cidade de Coimbra. Ele celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil em ação de graça pelo descobrimento dessa nova terra. Tratado de Tordesilhas. Como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas esse não deu muito certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Os portugueses e os espanhóis firmaram então um acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e a Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses e franceses e holandeses, entre outros povos,
que achavam isso uma injustiça, pois o Novo Mundo era tão grande. Por que somente 2 estados deveriam dividi-lo? Esses países iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas. E aí vocês têm um mapa do Tratado de Tordesilhas, né, sobre as novas terras. Esta parte laranja ficou para Portugal e a parte róseo para a Espanha. Observem que o Brasil ficou pertencendo, de acordo com esse tratado, a Portugal. Nossos nomes. A princípio, como vocês viram lá no começo, a tripulação de Cabral pensou que havia chegado a uma ilha. Então, eles deram um nome para este lugar de Ilha de Vera Cruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após celebrar a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu para as Índias, onde havia de manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se que haviam chegado a um grande território, a uma grande terra. Então, eles mudaram o nome, passou para a Terra de Santa Cruz. Mais tarde, devido à extração e à riqueza de pau-brasil aqui, o nome do nosso país passou a ser Brasil. Agora que nós já tivemos a revisão dos conteúdos, a riqueza vem do Oriente, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, nós iremos fazer a correção da atividade de vocês do dia 16 de abril e do dia 29 de abril, referente a esses conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na página 65, para que a gente possa dar início à correção. Nós vamos começar a corrigir a riqueza vem do Oriente, a atividade relacionada a esse conteúdo. Foi uma atividade que foi passada para vocês no dia 16 de abril, tá bom? E logo depois nós iremos corrigir a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi passado para vocês no dia 29 de abril. Então, essas duas atividades nós iremos fazer a correção agora. Correção da atividade do dia 16 de maio, né, da página 65, sobre a riqueza que vem do Oriente. Nós vamos fazer a correção agora. Eu expliquei, dei uma revisão do conteúdo, nós vamos fazer a correção desse dia. O que são especiarias? São produtos de pequenos volumes e alto valor no mercado europeu, geralmente condimentos. E aí ele pediu, cite alguns exemplos de especiarias. Cravo, canela, pimenta, açúcar, gengibre e noz moscada. Na terceira questão, ele pede para você associar o instrumento de navegação à sua função. Aí o número 1, astrolábio. É um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. 2, caravela. Era um tipo de embarcação usada pelos portugueses e espanhóis durante a Era do Descobrimento, para atravessar os mares em busca de riquezas. E o terceiro, a bússola. É composta de uma agulha magnética horizontal, suspensa pelo centro da gravidade, que aponta sempre para o norte e serve para orientar os navegadores. Então, ficou a sequência 3, 2 e 1. Explique os motivos que levaram navegadores a procurarem novos caminhos em busca de especiarias. Bem, os altos preços, provocados pelas dificuldades em se obter as especiarias, além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas pelas quais a Europa passava, motivando assim uma busca por novas rotas comerciais. Essa é a quarta questão da 65. Terminou a 65, coloca corrigido e a data. Vamos para a 66. Na 66, em que país as especiarias eram encontradas em abundância? Na Índia.
Sexta, como ficou conhecido o centro náutico onde os navegadores portugueses trocavam experiências e comentavam suas descobertas? Escola de Sagres. Sétima, que instrumentos os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas, astrolabos. Na oitava, ele pede para vocês completarem de acordo com o texto didático lido anteriormente. Então, Cristóvão Colombo saiu do porto de Paulos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico, em 3 embarcações: Santa Maria, Pinta e Nina. Terminou a 66, coloca corrigido e coloca a data de hoje, tá bom? Vamos agora para a correção da página da atividade do dia 29 de maio, que foi a página 70, relacionada à chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos lá? Na primeira questão, ele pede para você marcar com um X quem comandou a primeira expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Foi Pedro Álvares Cabral. Na segunda, ligue os principais fatos das grandes navegações às suas datas de acontecimento. O que aconteceu em 1492? Cristóvão Colombo, italiano a serviço da Espanha, chegou à América. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Na terceira, dado o mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e as pertencentes à Espanha. Olha aí, ó. Tracei a linha e escrevi domínio português e o domínio espanhol. O domínio português do lado do Oceano Atlântico e o domínio espanhol do lado do Oceano Pacífico. Na 71, responda as perguntas. Quais países discordavam do Tratado de Tordesilhas? Inglaterra, França e Holanda. B. Qual foi a atitude desses países em relação ao Brasil? Eles pirateavam os navios, ocuparam as terras e contrabandearam o pau-brasil. Na quinta, ele pede para vocês pintarem as caravelas que têm informações verdadeiras. Na A tem, o primeiro nome dado às terras descobertas foi Ilha de Veracruz? Sim, então eu vou pintar a caravela. Todinha, bem bonitinha. Na letra B, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal narrando os fatos da viagem? Sim, ele não era o escrevente da esquadra de Cabral? Tudo que acontecia ele narrava nas suas cartas e mandava para o rei? Então a letra B está correta, pinta a caravela B. Bem, na letra C, depois que Cabral chegou às terras descobertas, ele não seguiu mais viagem para as Índias? Falso, né? Porque nós sabemos que depois que ele celebrou a missa, ele pegou suas embarcações e foi rumo às Índias. Na letra D, quando os portugueses chegaram aqui, as terras descobertas tinham o nome de Pindorama? Sim, né? Era assim que os índios chamavam o Brasil, Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. E na sexta questão, quem celebrou a primeira missa no Brasil, quando e por que isso aconteceu? Quem celebrou foi Frei Henrique Soares de Coimbra, no dia 26 de abril de 1500, e em ação de graça pelo descobrimento dessa nova terra. E aqui, meus amores, nós estamos encerrando essa correção, né, de revisão destes conteúdos. Turminha, a nossa aula de língua portuguesa hoje é uma revisão de um conteúdo que nós já estudamos, número do substantivo. Nós vimos que o substantivo também pode ser classificado de acordo com o seu número. Por exemplo, quando eu estou falando de apenas um elemento, eu estou falando do singular. Quando o meu substantivo se refere a mais de um elemento, eu estou falando do plural. Observem aqui. Uma boneca, singular. Bonecas, plural.
Pincel. Pincel. Singular. Pincéis. Plural. Caneta. Singular. Canetas. Plural. Mas para nós passarmos um substantivo que está no singular para o plural, é necessário nós conhecermos algumas regrazinhas, tá bom? E é estas regras que nós vamos ver agora. Números do substantivo, né? Nossa revisão de português, que está na página 144. Nós vimos que o substantivo eles pode variar em números, singular ou plural. Singular indica um só elemento, plural indica mais de um elemento. Foi o que eu acabei de explicar a vocês. Formação do plural. Como é que se forma o plural? Como é que nós passamos uma palavra do singular para o plural? Tem algumas regras, tá bom? Vamos lá. Existe uma regra que se aplica a muitos substantivos. Acrescentar-se o S ao substantivo no singular. Exemplo, a mala, as malas. A garota, as garotas. Mas essa regra não se aplica a todos os substantivos, não. Vamos lá. Para formar o plural dos substantivos, quando eles terminam R, S ou Z, nós acrescentamos ES. Por exemplo, a flor. Flor termina em R. Então, eu vou acrescentar ES. Fica as flores. A cruz. Cruz termina com Z. Então, as cruzes. Eu acrescentei ES na palavra. Quando os substantivos terminam em M, lembram das palavras terminadas em NS? Isso. Eu troco M pelo NS. Exemplo, o homem, os homens. Observem que eu troquei o M final pelo NS. O jardim, os jardins. Troquei o M pelo NS. Nos substantivos terminados em ao, el, ol ou u, troca-se o L por is. Olha só, na palavra o cristal, termina em AL. Eu vou substituir o L por is. Ficou os cristais. O papel, termina em EL. Vou substituir o L por is. Os papéis. Já nos substantivos terminados em IL, formam plural. Aí tem duas regrazinhas. Quando a palavra for oxítona, nós trocamos o IL por is. Por exemplo, o barril, os barris. Eu troquei o L por IS, pelo S, né? O IL pelo IS. Porque barril é uma palavra oxítona. Quando a palavra for proparoxítona, eu vou trocar o IL por EIS. EIS. Por exemplo, réptil. Os répteis. Troquei o IL por EIS. Quando os substantivos terminam em ão, aí nós formamos plural assim, ó. A mão, as mãos. O cão, os cães. A região, as regiões. Então, vai haver troca do ão por ãos, ães e ões. Vai depender do substantivo. Os substantivos monossílabos ou terminados em S formam plural com S. Exemplo, as, ases, retrô, retrôsses. Já os substantivos paroxítonos terminados em S ou X
tem uma única forma para o singular e para o plural. Nós mudamos apenas o artigo, o substantivo ele não muda. Por exemplo, o tórax, os tóraxes. O atlas, os atlas. Então, nós só mudamos o artigo, só acrescentamos o S no artigo. Então, quando o substantivo for um paroxítono, o que é paroxítono? Sílaba tônica é a antepenúltima. Eles terminados em X ou S, nós não mudamos a forma do singular, nós só mudamos apenas o artigo. Veja os exemplos de alguns substantivos compostos que eu passo para o plural. Preste atenção. Porta-joia, porta-joias. Segunda-feira, segundas-feiras. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Então, esses são alguns exemplos de substantivos compostos passado do singular para o plural. E aqui nós estamos encerrando essa revisão de língua portuguesa sobre o número dos substantivos. Vamos começar agora a nossa aula de arte, tá bom? Vocês vão pegar o livro de arte e vão abrir na página 37. Nós vamos precisar, para fazer essa atividade, de cola e folhas de árvores, tá bom? Qualquer folha, seca, verde, não importa, tá bom? Desde que também não seja grande, né? Sempre médias, ou então você corta um pedacinho dela, não tem problema. O que é que vocês irão fazer? Aqui na página 37, vocês têm a copa de uma árvore, olha só. Tá aqui o tronco, o capinzinho, mas na copa não tem nada. O que é que tem na copa da árvore? Folhas. É isso mesmo. Vocês vão colar as folhas aqui, ó, na copa dessa árvore. Vão fazer um bonito colado com as folhas que vocês tiverem aí. Folhas de árvores do quintal ou do jardim, não importa que espécie seja, que tipo seja. Vocês colam aqui, aí bate a foto e posta lá no nosso grupo de estudos. Ó tia, minha árvore como ficou bonita. Essa é a atividade de arte de hoje, tá bom? Trabalhando com textura. E nossa aula chegou ao fim. Mas não fica triste não, amanhã ainda é terça-feira, amanhã a gente se encontra de novo para a nossa próxima aula da semana. Então, um beijo, um abraço bem apertado e lembrem-se, a tia está com saudade, mas logo logo a gente vai matar essa saudade juntinho um do outro, tá bom? Então, tchau, até amanhã, não esqueçam, estou esperando vocês, tchau!